convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João. Vamos ler um verso. João capítulo 11, verso 3. Enfermidade, uma abordagem à luz da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Está enfermo aquele a quem amas. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, o Evangelho segundo João foi escrito com o propósito de afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o apóstolo João selecionou deliberadamente 7 sinais, 7 milagres que apontam para a plena divindade de Cristo. Desde o capítulo 2, quando ele transforma água em vinho, no seu primeiro milagre público, nas bodas de Caná, até o ápice, quando ele ressuscita a Lázaro. É o episódio narrado no capítulo 11 do Evangelho. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, enviam a Jesus uma mensagem. É uma mensagem simples, direta e, eu diria, emocionante. Tente imaginar Jesus ouvindo esse recado das irmãs Marta e Maria. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Lázaro era um seguidor de Jesus, um discípulo. Por vezes, Jesus Cristo visitou aquela família na aldeia de Betânia, uma pequena aldeia próxima à cidade de Jerusalém. E Jesus estava em relativa distância e é informado que Lázaro está gravemente enfermo. E elas então enviam essa mensagem. E, obviamente, o propósito era que Jesus Cristo fizesse uma intervenção a fim de que seu irmão, no caso o irmão delas, fosse curada. Jesus o amava toda aquela família. E a resposta que Jesus Cristo dá no verso 4 é bem emblemática, porque ele diz que a enfermidade que Lázaro estava acometida não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado. A narrativa nós conhecemos, os fatos subsequentes. Lázaro veio a falecer, 4 dias depois, Jesus Cristo chegou à aldeia de Betânia, e as irmãs estavam muito tristes, o que é natural quando você perde um ente querido, a dor da separação. E naquele dia, Jesus Cristo mostrou a todos que ele tem poder não apenas sobre as doenças que afetam os homens, mas também sobre a morte que os tiraniza. Ele ressuscitou a Lázaro, e a ressurreição de Lázaro atesta a plena divindade de Cristo. Ele é aquele que tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. O texto diz que muitos judeus creram diante daquela contundente evidência, o poder de Cristo sobre a morte. Mas em algum momento da história, Lázaro ficou doente novamente. Em algum momento ele veio a falecer por outro motivo. Seu corpo desceu à sepultura e ainda hoje, passados mais de 2000 anos, aguarda a ressurreição do corpo. E enquanto eu faço essa introdução, é possível que você esteja se perguntando: e o que tem a ver isso comigo aqui agora? Tem tudo. Porque ouçam, todos nós conhecemos alguém que está doente, correto? Todos nós conhecemos alguém que morreu por causa de uma doença. Agora a parte mais desagradável. Todos nós estamos doentes, ou vamos ficar doentes. Sou estranho, num domingo pela manhã, ouvir um pregador afirmar que você está doente ou ficará doente. Não é algo producente, muito pelo contrário. É indigesto ouvir tais palavras, mas eu quero dizer para vocês que é a mais absoluta verdade. Estamos todos em alguma medida doentes, ou inevitavelmente ficaremos doentes. Eu quero pensar com os irmãos sobre esse tema porque acredito que nós cristãos precisamos trazer à memória o ensino bíblico sobre esse tema, que está presente na nossa vida, inevitavelmente. A enfermidade, a doença, a morte.
Vamos pensar sobre a universalidade da doença, suas causas, seus benefícios, deveres e o consolo que um enfermo pode receber. Então, queria sua atenção, porque esse assunto é um assunto delicado e precisamos abordá-lo corretamente à luz das Escrituras. Vejamos a universalidade da doença. Lázaro estava doente, mas essa condição não era exclusividade sua. Antes dele e depois dele, muitas pessoas ficaram doentes. A enfermidade é uma realidade universal e mais, inevitável. As doenças variam de tipo, grau de intensidade, tempo de duração, mas todos, sem distinção, estão sujeitos à enfermidade. Vejamos os tipos. O número e a diversidade de doenças catalogadas são impressionantes. São milhares de enfermidades que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Somente no grupo das chamadas doenças raras, que afeta até 65 pessoas em um grupo de 100 mil, portanto, doenças raras, estima-se que pode existir entre 6 a 8 mil tipos de doenças. Entre as raras. As comuns, então, o número é consideravelmente maior. Níveis de gravidade. Nem toda doença tem a mesma gravidade. Há pessoas que sofrem, por exemplo, de uma rinite alérgica, outras sofrem de diabetes. A insuficiência renal é uma doença muito mais grave que a miopia, por exemplo. Então, os tipos, a gravidade, os níveis variam. Tempo de duração também. Existem doenças que afetam o corpo temporariamente, mas algumas afligem o indivíduo por toda a vida, até a morte da pessoa. Doenças crônicas, por exemplo, por definição, têm um lento desenvolvimento e uma longa duração, por isso o termo crônico. Há doenças que são crônicas, um longo tempo, uma longa duração. Há doenças para as quais há tratamentos eficazes, rápidos, mas existem outras que a pessoa tem que suportar até o fim dos seus dias. Com detalhe, por ser uma realidade universal, a doença está em toda parte. Países ricos e pobres, frios e quentes. Pessoas idosas, jovens adoecem, morrem todo dia no mundo. As diferenças, por exemplo, no campo social e econômico, afetam o quadro geral. Obviamente que o sistema de saúde da Dinamarca é melhor do que o de Serra Leoa. No entanto, em algum momento, não fará diferença se a pessoa está no mais renomado hospital do mundo ou numa tenda no deserto. A medicina pode prolongar a vida, mas não é capaz de matar a morte. Um dia ela chegará. Na entrada do Rockefeller Center, que é um complexo de 19 edifícios em Nova York, suntuoso, glamuroso, icônico, há uma placa em homenagem a John Rockefeller Jr. Muitas pessoas que vão à cidade de Nova York visitam o topo dos altos prédios, né? Dentre os quais o Rockefeller Center. E esse indivíduo, muito conhecido pelo que realizou, o primeiro homem na história a ser considerado bilionário, ele contraiu uma doença e morreu em 1960. Morreu de pneumonia. O homem mais rico da história dos seus dias. Portanto, reis, súditos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, médicos e pacientes caem igualmente diante desse grande inimigo que é a morte, a doença. Adoecem e morrem. E a fé em Cristo não é um imunizante. Um dos problemas do nosso país, lamentavelmente, entre tantos outros, é a quantidade de portas abertas em nome do Evangelho, em nome de Deus, cometendo estelionato, enganando, ludibriando, torcendo a verdade, falsários mercadejando as Escrituras, enganando um expressivo número de pessoas com o discurso de que a sua saúde depende exclusivamente da sua fé. Se você tiver fé, estará blindado a toda e qualquer enfermidade. Isso é falso. E mais do que falso, isso é nocivo, prejudicial. Isso é uma grande mentira. A graça de Deus não é uma vacina contra a enfermidade.
os cristãos não receberam a promessa de imunidade à doença. Há textos na Bíblia que sugerem que a cura é apenas uma questão de fé. Se você lê o texto isolado, pode sugerir isso, mas quando você olha o quadro geral, o ensino bíblico, a teologia cristã e a história vão testemunhar que o mais piedoso cristão pode contrair uma grave doença, padecer dela e vir a óbito. Não é uma questão de ter mais ou menos fé. Cabe sempre lembrar que nós não somos Deus. Nós não temos todas as respostas. Somos limitados, finitos. A providência tem caminhos misteriosos e nem sempre concede o benefício da cura. Há diversos exemplos na Bíblia de pessoas santas, piedosas, tementes, servas valorosas que enfrentaram problemas com a enfermidade. Para citar algumas delas, o profeta Eliseu, substituto de Elias, dois grandes nomes do Antigo Testamento. O texto diz que ele padeceu de uma enfermidade que o levou à morte. O profeta que foi instrumento para tantos sinais e prodígios. Está lá em 2 Reis, capítulo 13. E Eliseu estava doente de enfermidade da qual morreu. Falta de fé do profeta? Não. Humanidade. Eliseu, tal como eu e você, nós todos vivemos em um mundo caído. Vivemos fora do jardim. Paulo escrevendo a Timóteo, o jovem pastor da igreja de Éfeso, Paulo disse assim: então, não bebas mais água somente, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo está sugerindo remédio caseiro para lidar com os problemas no estômago e das frequentes enfermidades de Timóteo. Paulo não pede para ele frequentar uma sessão de descarrego ou coisa do tipo, mas simplesmente diz: olha, toma esse remédio caseiro, cuida das tuas enfermidades. Paulo, que foi usado por Deus para curar algumas pessoas, ele mesmo, o apóstolo Paulo, tinha problema de saúde. Agora, ao final do seu ministério, na última carta que ele escreveu, ele registra algo impressionante. Um amigo, companheiro de missão, chamado Trófimo, estava doente. Ele não pôde continuar a viagem missionária. E Paulo então dá uma informação que é, no mínimo, curiosa. 2 Timóteo 4,20. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Paulo está dando informação para Timóteo. Erasto ficou em Corinto, servindo ali. Eu dei sequência à viagem e Trófimo ficou doente em Mileto. Paulo não pôde fazer nada por ele. Não está no poder de uma pessoa, nem do enfermo, nem de alguém que ora por ela, o poder de curar. E aqui, acho que vale a pena fazer a seguinte questão, aqui uma espécie de enquete, né? O que está acontecendo? Paulo não teve fé para curar Trófimo? Segundo, Trófimo não tomou posse da bênção? Terceiro, a Universal não tinha filial em Mileto? Quarto, todas as respostas estão erradas. Todas as respostas estão erradas. Não é questão de Paulo ter fé ou não ter fé, não é questão de Trófimo ter tomado ou não posse da bênção, nada disso. A resposta bíblica é a seguinte, irmãos. Deus é soberano e os seus caminhos não são os nossos. Ele pode curar usando os meios que quiser, mas também pode escolher não curar por uma razão inescrutavelmente humana. Pode usar meios ordinários e extraordinários. Toda cura procede de Deus. Quando você se submete a um exame, recebe um laudo, um diagnóstico preciso, se submete a um tratamento e a resposta é eficaz, positiva, de onde procedeu aquela cura? Do Senhor. Os meios foram ordinários. Usou uma equipe médica, usou o acúmulo de sabedoria no decurso dos séculos, ciência, tecnologia, tudo isso vem de Deus. Deus também pode usar, rompendo as leis naturais e fazer uma operação sobrenatural. Nós cremos que Deus pode fazer isso, e há muitos testemunhos nessa direção. Agora, qual é o ponto? Senhor, está enfermo aquele a quem amas.
a doença é uma realidade universal que, inclusive, afeta os cristãos, os discípulos de Jesus. Ser amado por Jesus não significa imunidade a doenças. Você tem vários exemplos na Bíblia, como ainda há pouco eu citei, e na história da igreja. Dr. Martin Lloyd Jones, médico e pastor, no finalzinho da sua jornada, contraiu uma doença gravíssima, que o fazia sofrer bastante. A igreja orando, a família orando, e ele percebeu, como um grande teólogo, como um homem que conhecia profundamente as Escrituras, que Deus não era obrigado a curá-lo. Em algum momento ele disse à sua família: não orem por minha cura, não me detenham da glória. O Senhor está me chamando de volta para casa. Consciência. Observe o que diz Moisés no Salmo 90. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés está falando aqui sobre o curso da humanidade depois da queda. É tudo muito rápido, muito passageiro, e é um declínio da nossa estrutura física, que é acometido de problemas, que acaba gerando, inevitavelmente, o momento da nossa partida. Um pastor aqui no Rio de Janeiro, batista, chamado Mauro Israel, morreu jovem, mas naquele período de luta com sua doença, ele cunhou uma expressão que à época ganhou bastante o mundo batista no Brasil. Se o Senhor quiser e Ele me curar, vocês verão a glória. Mas se o Senhor não me curar, eu verei a glória. Percebam que isso faz toda a diferença quando você tem uma teologia correta e não se torna vulnerável às mentiras daqueles que, em nome de Deus, sugerem o oposto. Então guardem isso no coração. A doença é uma realidade universal. Deus pode curar e pode decidir também não curar. Esse é um ponto. Quais são as causas da enfermidade? De onde vem esse problema? Se Deus criou todas as coisas com perfeição, de onde vem o mal? Essa é uma pergunta complexa, tem sido objeto de debate no decurso da história, pela filosofia, pela teologia. Mas qual o ponto? A resposta bíblica, a resposta cristã, é que a causa primária da enfermidade é necessariamente o pecado original. Romanos 5, verso 12, Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Na contramão do que as pessoas pensam, pecado não é uma manchinha no coração, pecado não é uma fraqueza moral, pecado não é uma imperfeição, o pecado é uma condição inata, inerente a todo ser humano que vem ao mundo. Então, com a queda dos nossos primeiros pais, o pecado não afetou apenas o primeiro casal, afetou toda a sua descendência, afetou toda a criação. A gente vive num mundo afetado pela queda. Por que é que você tem chave na sua porta da sua casa? Por que é que você assina um contrato? Porque você não vive no jardim do Éden, você vive fora do Éden. A criação foi maculada, as relações, a relação com Deus, consigo mesmo, com o seu próximo, com a criação. O John Riley diz assim: o pecado é a causa primária de toda doença, moléstia, dor e sofrimento que prevalecem na terra. Tudo isso faz parte da maldição que veio ao mundo quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e caíram. Não haveria doença se não tivesse ocorrido a queda. Não haveria doença se não houvesse pecado. O materialismo científico, que nega toda a realidade metafísica e, por consequência, a resposta cristã para o problema do mal, é que tenta, numa guerra cultural no Ocidente, suprimir esse aspecto da verdade, de que existe o mal como consequência da escolha do primeiro casal. Ora, a única resposta lógica e adequada ao problema do mal no mundo está lá nas primeiras páginas de Gênesis. O salário do pecado é a morte. Houve uma consequência. E essa consequência afetou a todos. E não é coisa de gente ignorante subscrever a doutrina do pecado original, que foi sistematizada pela igreja, em particular por Santo Agostinho. Pascal, por exemplo, um homem brilhante, um grande pensador francês, ele disse: certamente nada nos ofende de forma mais rude que a doutrina do pecado original.
E ainda assim, sem esse mistério, o mais incompreensível de todos, somos incompreensíveis para nós mesmos. Sem a doutrina da queda, a gente não consegue explicar a realidade no mundo no qual estamos inseridos. Algumas pessoas se apresentam dizendo: o problema da humanidade é falta de educação. Será? O alto comando nazista, com exceção de Adolf Hitler, todos eles tinham doutorado, falavam 4 idiomas, tinham acesso às melhores universidades da Europa. O nosso problema não é falta de educação, nosso problema é espiritual, é o coração. Jesus disse que é do coração que procedem os maus desígnios. Pois bem, a causa primária é o pecado. Mas existem causas secundárias, e é aqui que eu quero me deter. Porque se eu dissesse apenas que é o pecado a causa das enfermidades, essa não seria a apresentação da verdade toda. Quais são as consequências, ou melhor, as causas secundárias? Uma vida desregrada, por exemplo. Excesso de álcool, fumo, drogas, vida sexual irresponsável, ansiedade, falta de cuidado com o corpo, má alimentação. Essas coisas todas são gatilhos que vão afetar e acelerar o processo, que é inevitável, mas acelera o processo de declínio da nossa estrutura, porque o ser humano é composto, a constituição humana é corpo e alma, o nosso corpo sofre inevitavelmente esses processos nessa estrutura do mundo pós-queda, e esses gatilhos aumentam, dão celeridade ao processo. Doenças herdadas geneticamente. Algumas pessoas sofrem de doenças que herdaram, nasceram já lá com uma inclinação. Essa é a verdadeira maldição hereditária. Diabetes, sobretudo tipo 2, tem como causa preponderante o fator genético, o que não é um determinismo. Há pessoas que têm uma herança genética desfavorável em determinado campo, consciente desse problema, batalham desde cedo e conseguem ter uma relativa qualidade de vida a despeito dessa herança genética. Está sob estudos no mundo inteiro. Acidentes circunstanciais. Um acidente pode gerar um problema de saúde e o indivíduo vai ter então que lidar com as consequências. Enquanto eu estava escrevendo, lembrei, por exemplo, de um atleta considerado o maior entre os pilotos de Fórmula 1, o heptacampeão, Michael Schumacher, plena saúde, vigor físico. Estava numa estação de esqui na França, sofreu um acidente em 2013, até o momento, num estado muito difícil, mantido vivo por conta de toda uma estrutura em torno dele, que a família então adequadamente busca suprir, mas sofre por conta de um acidente que gerou outras doenças. Epidemias. Século XIV, 1/3 da população na Europa morreu. Você sabe o que é isso? 1/3 da população. Não é que 1/3 foi contaminada, 1/3 foi a óbito. Em 1950, Londres era a maior e a mais rica cidade da Europa, 2 milhões de habitantes. Foi dilacerada por uma epidemia, um surto de cólera, milhares de pessoas morreram. E agora, mais recentemente, uma pandemia de proporções globais, ceifando milhares de pessoas. Ouçam o que disse Jesus Cristo: o mais verdadeiro e amoroso dos homens. No mundo tereis aflições. As aflições são inevitáveis. Qualquer pessoa que diga o contrário está faltando com a verdade, de modo deliberado, por falta de caráter ou por ignorância. É inevitável, inclusive no campo da saúde. No mundo tereis aflições. Vocês vão passar por problemas de saúde, sim. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem a segunda parte que nos traz alento. A doença, nem mesmo a morte, tem a última palavra. Deixa eu seguir em frente e falar com os irmãos sobre os benefícios da enfermidade. E parece estranho. Benefícios? Pode uma enfermidade trazer benefícios? Ouçam, não é bom ficar doente. Tudo que estiver ao nosso alcance, tudo que possamos fazer para manter uma boa saúde, é dever moral nosso fazê-lo, para o nosso bem e para o bem das pessoas que estão à nossa volta, em particular o próximo mais próximo, que é a nossa família. Nossos problemas afetam outras pessoas também.
No entanto, a providência pode sim usar uma doença para cumprir seus propósitos. Volto mais uma vez a dizer a importância de colocar as lentes corretas para se enxergar a realidade. A lente das Escrituras, a lente do Evangelho. Paulo diz que todas as coisas, e não apenas algumas, mas todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. De uma maneira que nem sempre a gente consegue entender, até mesmo os nossos descaminhos. Situações que surgem sem aviso prévio, como, por exemplo, um diagnóstico que surge da noite para o dia, em alguma medida, pode ser útil para o nosso crescimento e para a glória do nome do Senhor, como aconteceu com Lázaro. Cristo foi glorificado naquela situação. Vejam, em que sentido o homem pode se beneficiar de uma enfermidade? A doença pode levar o homem a pensar sobre a realidade da morte. A maioria das pessoas vive como se não fosse morrer. Elas vivem como falsos senhores da vida, na ilusão de que são gerentes, que têm tudo sob controle. Planejam o futuro como se tivessem uma espécie de apólice vitalícia e como se o último dia nunca fosse chegar. Isso é um engano. Uma doença pode despertar a pessoa para encarar a inevitável realidade da morte. Então é como se a pessoa sofresse um solavanco e acordasse para a realidade. Eu não tenho gerência da vida. De fato, não tem. A vida é uma concessão da graça. O salário do pecado é a morte. Deus seria justo em condenar a todos nós. O fato do primeiro casal, depois da queda, continuar vivendo, ainda que com todas as implicações da queda, sinaliza a misericórdia, a bondade, a paciência, a graça de Deus. Viver é uma concessão da graça. Você vive porque Deus lhe concede um benefício, uma concessão. Vejam, por exemplo, o caso do rei Ezequias. A Bíblia descreve esse rei de Judá, Ezequias, como um homem piedoso, temente ao Senhor. Ele não estava entre os homens perversos na história de Israel, muito pelo contrário. Fez inclusive reformas religiosas significativas no reino. Tinha suas falhas, certamente as tinha. Mas de repente ele adoece mortalmente. E o Senhor envia um profeta ao encontro dele e dá uma palavra nada agradável. Tente imaginar o rei ouvindo isso da boca do profeta Isaías. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a casa, porque morrerás e não viverás. É como se Isaías, o profeta, se comportasse como aquele médico que tem que dar informação à família. Ou, no caso, o próprio paciente. Seu quadro é irreversível. Você vai morrer. E Ezequias, quando ouviu aquilo, ele foi sacudido pela realidade. Ele estava doente e iria morrer. Bem, no caso dele especificamente, ele clamou por misericórdia e o texto diz que o Senhor prolongou por mais 15 anos a vida de Ezequias. Mas em algum momento, ele veio a óbito, ele foi sepultado. Portanto, a morte pode ter esse benefício de despertar as pessoas para a realidade da morte. Sobretudo os mais jovens, que acham que nunca chegará o último dia. Mas ele chega, inclusive para jovens, inclusive para crianças. O que é triste, mas é uma realidade. E mais, outro benefício, a doença pode despertar o homem a pensar em Deus e na eternidade. A maior parte das pessoas em seus dias de saúde não encontram tempo para Deus, eternidade. Algumas só vão em ambientes como esse, por exemplo, onde Deus é cultuado comunitariamente, onde a palavra é lida e exposta, em momentos muito pontuais. Elas não são necessariamente escarnecedoras, zombadoras, mas no fundo, tem um espírito que diz: isso não é para mim, não agora, talvez mais à frente. Vivem como se Deus não existisse. É
É o ateísmo prático. Entretanto, ouçam, às vezes uma doença tem o poder de provocar uma reflexão e trazer diante dos olhos do indivíduo a realidade. Nós todos vamos cruzar os portões da eternidade. Há cerca de 12 anos, eu participei de uma conferência e ouvi um pregador chamado Matt Chandler. Ele tinha acabado de se recuperar de uma doença e naquela conferência, entre outras coisas, ele tratou o assunto da temporalidade. O tema da finitude do homem. Ele tinha acabado de se recuperar de uma doença grave, tinha sido liberado pelos médicos para pregar, tinha coisa de 6 meses, então ele estava lá falando para um grupo expressivo de pastores sobre como ele reagiu a um diagnóstico. Ele, um atleta, um pastor jovem, na casa de 40 anos, 40 e poucos anos, de repente chega para ele um laudo. Você tem uma doença grave, muito provavelmente você não vai conseguir resistir ao tratamento. Então, como é que você recebe uma notícia como essa? E, de repente, ele, como pregador, caiu a ficha. Eu posso não estar aqui amanhã. Como é que eu me preparo para encontrar-me com o meu Deus? Como é que eu vou entrar pelos portões da eternidade? Morrer não é fazer morada no cemitério da cidade. A vida, há uma realidade, melhor dizendo, pós-morte. Morrer não é deixar de existir. A morte é, tecnicamente, a separação temporária do corpo e da alma. O corpo permanece na sepultura. Mas a alma já segue uma destinação. E ele, então, começou a pensar sobre isso. E lembrou-se de outro pregador, o Edwards, maior pregador das Américas, quando orava sempre: Senhor, estampa a eternidade diante dos meus olhos. Viver sabendo que você foi criado para a eternidade. O próprio profeta diz isso. Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Nós somos criados por Deus e para Deus. Há um incômodo, há um elemento de insaciabilidade em nossa vida que nos aponta para quem nós fomos criados. De modo que o coração idólatra, que pega as coisas boas que Deus nos dá e faz delas um fim em si mesmo. Então, alguns até brincam sobre a realidade pós-morte, dizendo: não, eu ainda tenho muito que fazer por aqui, ou eu ainda quero continuar por aqui, como se do outro lado o que os aguardasse fosse algo menos bom do que o indivíduo pode desfrutar desse lado da realidade. Isso é uma falta de visão e perspectiva sobre o que é eternidade. Eternidade não é ficar sentado no banco da igreja como aquela criança, balançando os pezinhos, esperando o culto acabar. Pode até ser bom, mas caramba, toda a eternidade sentado no banco, batendo as perninhas. Será que o céu é isso? Não, isso não é o céu. Paulo diz que é indescritível. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os que são seus. Se desse lado da existência a gente já pode desfrutar de alegrias profundas, de felicidades extraordinárias, tente imaginar num contexto sem a mácula, sem o vírus e seus efeitos do pecado. Está para sempre com o Senhor, sem mediação, no sentido de face a face com o Senhor pela obra de Cristo. Pense na eternidade. Nunca deixe de pensar na eternidade. Caminhando, a doença pode amolecer o coração dos homens, quebrantá-los e torná-los sábios. O coração natural do homem é duro como uma pedra. Essa dureza pode se revelar de maneiras diferentes, mas a descrição da Bíblia, ou melhor, a descrição que a Bíblia faz do coração humano é que é pedra, é duro, é refratário. O homem natural não vive para a glória do seu Criador. De modo que é possível que uma enfermidade sirva como uma espécie de bisturi para remover o coração de pedra e colocar um coração novo. Um exemplo clássico disso, Naamã. Quem foi Naamã? Naamã foi um general, a maior autoridade militar da Síria, muito respeitado pelo rei, pelo povo, mas era leproso. Por trás da armadura, dos títulos, das condecorações todas, havia um homem leproso. E naquele contexto, a lepra é uma doença incurável e símbolo de maldição.
está na casa dele, uma serviçal, diz: olha, se o senhor conhecesse um profeta que é em Israel, o senhor seria curado dessa enfermidade. É por meio de uma pessoa simples que a boa notícia chega. E ele então pede cartas ao rei da Síria, vai ao território de Israel, procura o rei, e o rei então autoriza ele procurar o profeta Eliseu. Eliseu sabia que Naamã era um homem de coração duro, altivo, soberbo. Eliseu se recusa a recebê-lo. Diz: não, eu já sei qual é o seu problema. E manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele ouve aquela notícia, primeiro já ficou muito chateado por não ter recebido, né? Ele não foi recebido. E ele fica injuriado com aquilo. Vem cá, como é que é isso? Não há rios na Síria? Há sim, rios Abna e Farfar, muito superiores a esse rio, esse riacho, esse garapé de vocês aqui. Até que um oficial diz: meu comandante, se o profeta lhe pedisse uma coisa difícil, bem difícil, eu não faria? É uma coisa simples. Ele então decide ir ao Jordão e mergulha 7 vezes. O texto diz assim: assim ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. O problema de Naamã não era físico apenas, era um problema espiritual. O orgulho é a fortaleza do mal, disse Victor Hugo. A fortaleza do mal no ser humano. E o profeta não queria simplesmente ser usado por Deus para curar a lepra de Naamã. Queria alcançar o coração soberbo dele. Se você se despir da sua arrogância, da sua altivez, submeter aos desígnios do Senhor, você será curado. E ele então, depois de alguma resistência, se submete. E qual é a resposta dele? Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. O Senhor foi glorificado na enfermidade de Naamã. Portanto, a enfermidade pode quebrantar o coração do homem soberbo, do homem altivo, do homem cheio de si. E mais, a doença pode gerar no homem uma necessária humildade, um necessário quebrantamento. Isso tem relação com o que eu acabei de dizer, mas em alguma dimensão diferente. Vejam, todos nós temos esse vírus instalado em nós, da autossuficiência, da altivez de espírito, do orgulho. É só uma questão de grau e como se manifesta, mas todos nós temos esse problema. Há um fariseu em nós que grita: não sou como os demais homens. No leito da enfermidade, o homem, por mais soberbo que seja, ele pode ser domado, quebrantado por uma situação adversa. Ele pode tomar consciência de que ele é um ser mortal que habita numa casa de barro, que pode ser esmagado por uma coisa tão pequena. Um homem não é nada. Um exemplo disso, para citar outro rei, é Nabucodonosor, um símbolo de altivez. Era um rei que pensava que era Deus, como tantas pessoas ainda hoje, né? Elas confundem a autoridade delegada como se fosse inerente. Então, por ter um título, por ter um poder, às vezes numa caneta, de mudar a vida de muitas pessoas, elas começam a ser ludibriadas, embevecidas pelo poder e começam a pensar que são superiores aos demais homens. Como Nabucodonosor, que fez uma estátua e queria ser adorado como Deus. O que aconteceu? O profeta diz: serás expulso de entre os homens e a tua morada será como a dos animais no campo. Partiam comer ervas como os bois e par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Olha como Deus trata um coração soberbo. E Deus quebranta não é para humilhar apenas. Deus derruba para levantar. Deus tem as suas maneiras de quebrantar o coração daqueles que são seus. Porque o homem de dura cerviz seguirá seu próprio caminho. Mas aqueles que pertencem ao Senhor podem até dizer um não inicial, mas jamais um não final. Porque Deus,
dobrará o coração dos que são seus. E ao final, diz o texto no capítulo 4, verso 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei e o glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. A enfermidade de Nabucodonosor foi um instrumento para quebrantar o seu coração. Percebam, diante do caixão da sepultura, não é fácil manter o orgulho, embora alguns mantenham, até a última hora. Agora, qualquer lição que possa ser aprendida é sempre proveitosa, e sábio o homem que permite que as dificuldades sirvam para o quebrantamento do seu coração. E por fim, a doença pode atestar a autenticidade da fé dos homens. Porque percebam, muitos credos parecem bons quando as águas da saúde são suaves. Então, quando tem saúde, é fácil cantar: Deus é soberano, Deus é amor, Deus cuida de mim. Agora, quando você tem diante de seus olhos um relatório, um diagnóstico, um quadro humanamente reversível, por vezes é num leito de hospital, numa cama, que as nossas crenças são testadas de forma firme. Somente com Cristo, irmãos, nós podemos atravessar seguros os vales sombrios, inclusive aquilo que o salmista chama de o vale da sombra da morte. E o sofrimento serve também para que nosso coração seja mais sensível à voz de Deus. Há um livro do C.S. Lewis em que ele diz, o título é O Problema do Sofrimento. E nesse livro, um clássico, ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Então, na prosperidade, Deus sussurra, no sofrimento, Deus grita. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Então, o encorajamento que eu sempre dou aos que sofrem: não desperdicem o seu sofrimento. O Tim Keller, um pastor que tem servido muito a igreja no seu país e em outros lugares do mundo, como mestre de teologia, como autor, escritor de muitos bons livros, a coisa de menos de um ano ele foi diagnosticado com uma doença gravíssima. Ele escreveu um texto que foi publicado nos principais jornais dos Estados Unidos. Ele fala como reagir à sombra da morte, como ele reagiu. Como é que nós reagimos? Esse é um assunto extremamente delicado e pessoal, mas eu quero te encorajar a pensar sobre essas realidades. Nós não temos como prever o dia de amanhã, e é sempre bom estar fundamentado na verdade do Evangelho. Dias bons ou dias maus, o Senhor está sempre comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Infelizmente, alguns desperdiçam o sofrimento, não aproveitam as oportunidades. Ano após ano, muitos passam da doença para a sepultura sem deixarem seus pecados. Tem sido a função dos pastores, no decurso da história, estar perto das famílias, daqueles que sofrem, acompanhar processos, inclusive até a última hora. E eu já vi de tudo que vocês possam imaginar. Eu diria que muitas pessoas são quebrantadas, arrependem-se e voltam para Deus, mas infelizmente algumas mantêm-se refratárias. Isso é extremamente perigoso, porque a maior necessidade do enfermo não é a cura física. Eu não estou minimizando o sofrimento da pessoa, nem dizendo que saúde não importa. Estou dizendo, afirmando com bastante consciência, é que a maior necessidade do ser humano é reconciliação com Deus por meio de Cristo. Porque há muitas pessoas com a saúde de um atleta, mas espiritualmente enfermas. E há outras que estão numa cama, mas que desfrutam de uma paz, de uma alegria, de uma esperança que este mundo não conhece. Quero encerrar dizendo o seguinte aos irmãos: o pecado não é uma manchinha no coração. O pecado não é uma imperfeição moral. O pecado é a transgressão da lei que trouxe a morte e afetou toda a criação. A obra de Cristo na cruz
é o fundamento da nossa redenção, inclusive do corpo. A igreja, para ficar só no Brasil, a igreja evangélica brasileira precisa resgatar a teologia do corpo. Porque, via de regra, nós temos dois extremos, como sempre, muito ruins. Nós temos o desprezo ao corpo, em nome de um gnosticismo evangélico em ressurgência neste mundo. E, por outro lado, existe uma cultura de culto ao corpo. Quem já frequentou uma academia sabe o que eu estou falando. E a gente consegue ficar horas olhando a si mesmo em frente do espelho. Isso é um culto ao corpo. A gente vive num mundo em que cultua o corpo. Isso é um tipo de idolatria. Agora, a obra de Cristo na cruz não é simplesmente nos colocar suspensos entre a conversão e a nossa partida para a eternidade. A obra de Cristo, ela faz diferença em nossa trajetória no tempo e na eternidade. E uma das consequências do que Cristo fez naquela cruz é que toda a criação será redimida. Toda a criação será restaurada pelo que Cristo fez na cruz. Não é simplesmente salvar indivíduos, é restaurar a ordem. Inclusive, haverá redenção para o nosso corpo. Se o corpo hoje é uma casa, Paulo chama de casa terrestre, que está em processo de degradação. Mas um dia você terá um corpo redimido. Não sou eu que estou dizendo isso. Vejam o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A criação está gemendo. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que é que Paulo está dizendo ao falar da redenção do corpo? Na eternidade nós não seremos pessoas desencarnadas. Nós teremos um corpo. E o corpo de Cristo é a primícia do corpo que um dia nós receberemos. Haverá uma redenção para o nosso corpo. O cristão é alguém que continua sujeito às enfermidades, mas a doença e nem a morte têm a palavra final. Paulo disse a Timóteo que o nosso Salvador Cristo Jesus não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A morte foi morta na morte de Cristo. E a morte tornou-se uma espada embotada, que fere, mas não mata a alma. Portanto, a morte, embora continue sendo uma realidade, seu efeito é temporário. Um dia, o nosso corpo cansado tombará. Você pode cuidar dele e deve cuidar dele, mas um dia seu corpo tombará diante da sepultura. Mas nós temos a esperança da ressurreição. Um dos documentos da fé cristã que a gente precisa ter na mente e no coração é o Credo dos Apóstolos. Na parte final, as últimas palavras do credo diz assim: creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Quando Martinho Lutero perdeu sua filha de 13 anos de idade, foi um golpe profundo para o seu coração. Ele mandou escrever na tábua, na tampa do caixão: eu creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Um dia veremos novamente aqueles que partiram no Senhor. Um dia teremos nossos corpos transformados à imagem do corpo de Cristo. Veja o que Paulo disse aos Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Por que Paulo chama corpo de humilhação? Algumas vezes não é humilhante o que a gente passa. O John Stott viveu, salvo engano, até 86 anos de idade, um dos grandes pastores do século passado. Ele morava ao lado da igreja, na casa paroquial, coração de Londres. Ele estava preparando o sermão, se organizando para ir para o culto. E ele disse que não sabe como aconteceu, mas ele caiu e de repente ele estava lá, estatelado no chão, esperando uma equipe médica resgatá-lo.
já era idoso, enfim, caiu, se machucou. E quando ele está indo para o hospital e depois se submetendo a toda uma série de procedimentos, inclusive quebrou, salvo engano, a bacia, ele estava naquele processo. Ele falou, mais do que nunca ele pensou nesse texto. A humilhação, a fraqueza do corpo, a exposição do corpo de um homem idoso. Paulo diz que o nosso corpo é corpo de humilhação, mas um dia nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Que corpo é esse? Um corpo que é capaz de entrar num ambiente com as portas fechadas e ao mesmo tempo um corpo que é capaz de comer peixe à beira-mar. Ele é primícia dos que dormem. Portanto, as enfermidades, por mais avassaladoras, terríveis que sejam, não têm a palavra final, nem mesmo a morte. O livro de Apocalipse encerra assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Agora ouçam o consolo dos que sofrem, para os que sofrem. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Uma nova ordem está em curso. Um dia todas as coisas serão restauradas. E isso vai nos afetar de uma maneira extraordinária. Experimentaremos a redenção do corpo para a glória de Cristo. Foi por isso que quando Cristo viu as duas irmãs chorando, os amigos todos chorando, chorou também. É um Cristo que compadece dos nossos sofrimentos. Ele não minimiza a nossa dor, dizendo, não chora não, porque vai haver a redenção do corpo. Ele chora as nossas dores, sente os nossos sofrimentos. Mas ele disse, naquele mesmo cenário, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar, vamos dar graças a Deus pela vida de Jesus. Ó Deus, como é bom ouvir a sua palavra e encontrar nela refúgio para as nossas aflições. Somos humanos, temos fraqueza e limitações. Todo o nosso ser sente os efeitos da queda, ao que Paulo chamou de o pecado que habita em mim. E um dos problemas, Senhor, um dos efeitos da queda são as enfermidades. E nós todos temos em algum grau, algum tipo de problema que temos que lidar. Conhecemos pessoas a quem amamos que estão atravessando vales sombrios, a crise de todo tipo. Mas a boa notícia, Senhor, é saber que na plenitude dos tempos o Senhor enviou Jesus Cristo. Ele é a nossa redenção. E nós te louvamos porque Ele caminha conosco nos vales adversos e usa, inclusive, circunstâncias difíceis como a enfermidade para moldar a nossa vida aos propósitos dEle. Guarda o nosso coração da murmuração, guarda o nosso coração da altivez. Ajuda-nos a olhar essa realidade com as lentes certas, com as lentes do Evangelho. Vivendo para a glória de Cristo, recebendo graça, a graça que é suficiente em toda e qualquer circunstância, e a expectativa, a esperança de que um dia não haverá mais dor, nem luto, nem morte. O reino será consumado. O Rei ressurreto voltará. E um dia estaremos para sempre com o Senhor, com corpos redimidos. A nossa alegria será completa. Até lá, ajuda-nos a permanecer firmes no Evangelho, sendo arautos de esperança e de graça para tantos outros que, passando por essas dificuldades, não têm ainda seu entendimento dessas verdades. Que o Teu Espírito mesmo, tal como um dia fez conosco, faça com eles, abrindo-lhes os olhos para enxergar essas realidades espirituais. Oramos em nome de Cristo, Salvador nosso. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço,